Olá, meus queridos, professor Ítalo está de volta aqui trazendo para vocês conteúdo de física, né, para nós relembrarmos um pouco e trabalharmos algumas questões muito importantes, né, para vestibular, Enem e para melhorar cada vez mais o seu currículo, ok? Então, vamos aqui hoje, nessa nossa aula inaugural, né, de 2023, trabalhar aqui logo com conteúdos mais envolvidos na questão do segundo ano, né? Segundo ano muito importante, é um ano que você já vai estar revisando conteúdos do primeiro ano do ensino médio, e o segundo ano também, porque é muito importante para a questão do Enem, né? Então vamos iniciar aqui na nossa aula, falar sobre termômetros, né? Vocês já devem ter ouvido falar, já devem conhecer, né, alguns tipos de termômetro, e nós iremos trabalhar nessa aula de hoje, que são as grandezas e as equações. Mas não devemos esquecer, né, que muitos conteúdos também vão ser trabalhados no decorrer desse período, né, que nós vamos ver hoje a definição, os conceitos, questões de Enem, tá bom? Então, tudo que vocês quiserem tirar dúvida, fiquem à vontade. Esse conteúdo vai estar todo postado no canal do YouTube, Professor Ítalo Gardner, e você pode participar. Dê um joinha, a gente está aguardando a sua participação e dizer se você gostou do vídeo, ok? Então, refrisando no primeiro momento sobre temperatura e calor, mas nós iremos ver no contexto do conteúdo sobre equilíbrio, sobre a lei da termodinâmica, muito importante. Mais à frente a gente vai estudar também dilatação térmica, certo? Estudo dos gases, formações gasosas, máquinas térmicas, por exemplo. Por que as máquinas térmicas? Você tem uma moto, tem um carro, você precisa ter um conhecimento prévio da área de física para saber se aquele veículo tem um melhor rendimento, por exemplo. Então, o estudo das máquinas térmicas é exatamente para você saber o rendimento de determinado veículo, ok? Então, vamos iniciar termômetro, grandezas e equações de conversão. Boa sorte, bom estudo para todos e vamos lá, dar início. Introdução, né? Na introdução aqui nós temos vocês observam alguns tipos de termômetros, né? Vou ler aqui a parte da introdução, acompanhe também essa leitura. A temperatura dos corpos está associada à agitação das partículas que o constituem. Como não é possível medir diretamente o nível dessa agitação, essa medida é feita de forma indireta, usando termômetros. Nós sabemos que, por exemplo, você sente um probleminha, uma temperatura diferente no seu corpo e acaba passando mal. Aí sua mãe de repente chega, você vai olhar a sua temperatura, coloca a mão na sua testa. Então você observa que ela tem um conhecimento prévio, né, na utilização da importância do termômetro. Mas não é uma medição, como posso dizer, certa, né? Nós assim, concreta e dá uma definição exata, né, cientificamente. É uma sensação térmica, colocar a sensação de ou o seu corpo está mais frio que o ambiente ou vai estar mais quente. Então, essa situação a gente entende como uma sensação,
a sensação térmica, vamos dizer assim, uma percepção térmica, né? Mas para você trabalhar com dados, com medidas científicas, você tem que utilizar de fato o termômetro. Nós sabemos que existem os termômetros que são conhecidos, mas na antiguidade, na Grécia Antiga, eram mais de 300 tipos de termômetro, né? Você usava termômetro para medir cada parte do corpo. E isso vem sendo estudado, cientificamente melhorado, e vieram, né, reduzindo a forma de fazer essas medições para tornar ela uma forma geral. Medir a temperatura do ambiente, medir a temperatura de um corpo, entendeu? Tudo isso foi estudado para facilitar, né, a vida das pessoas, ok? Então, nessa introdução, a gente vai estudar muito sobre isso. Então, o termômetro é um princípio de funcionamento desses aparelhos. Ele se baseia na relação de proporcionalidade entre a agitação térmica e uma grandeza física, que varia com a temperatura. Por isso, ao medir a temperatura de um corpo, é necessário aguardar um tempinho para que ocorra equilíbrio térmico entre os termômetros de um corpo. Então, como você sabe, a utilização do termômetro tem que ser colocada no paciente, numa pessoa, no corpo, então, e você tem que esperar um tempo, né? Mas qual é esse tempo, né? Então, depende do corpo termômetro que você vai utilizar, o tipo de termômetro que você vai utilizar, entendeu? Porque cada um tem a sua função, né? E cada um tem a sua precisão de resultados. Existe o termômetro clínico, que a gente vai conhecer mais adiante, existe o termômetro digital, né? Mas, especificativamente, o termômetro ele vai ser numa faixa de 15 minutos, que é o tempo médio, certo? Para realmente eles identificarem o equilíbrio entre o termômetro e uma pessoa, ok? Então, a temperatura e calor são os mesmos? Vai uma pergunta no ar para você me responder. Qual você acha que temperatura e calor é a mesma coisa? Para aí para pensar um pouquinho. Sim ou não? Não, né? Temperatura e calor não é a mesma coisa, certo? Mas o que é temperatura e o que é calor? Eu acho que comumente muitas das pessoas dizem assim, eu estou sentindo calor. Hoje está calor. Eu estou na sala de aula, hoje está aglomeração de gente e tal. Eu estou com muito calor, o grupo aqui está passando muito calor para mim. Será que isso é uma forma correta de se dizer? Primeiro, antes de responder essa pergunta, vamos definir o que é temperatura e o que é calor. Então, temperatura, gente, é uma grandeza física associada ao estado de movimento ou agitação das partículas que compõem os corpos, né? Então, a temperatura, ela é um estado de movimento, é um estado de agitação das partículas, certo? Eu posso dizer, hoje o tempo está com a temperatura alta, o tempo está com a temperatura baixa. A temperatura hoje está a 27 graus Celsius. A temperatura está a menos 5 graus Celsius. Então, isso é uma variação. Então, quando há uma variação, eu posso dizer que essa variação está em movimento. Se é um movimento ou de agitação, né, ou não, eu defino isso como temperatura, ok? Calor é uma energia em trânsito, é algo que está passando de um corpo de menor temperatura para um corpo de maior temperatura. Por exemplo, eu tenho um copo com gelo e um outro copo com água. Eu pego essa água e derramo no copo com gelo, né? O que eu posso afirmar em termos de definição de calor a essa experiência? Eu posso dizer que no momento em que eu peguei a água, pode dizer, natural, eu coloquei junto com o gelo, a tendência foi de que o gelo, né, ganhou essa quantidade de calor.
O gelo ganhou essa quantidade de calor, entendeu? Então, se ele ganha da água, foi uma transferência. Eu transferi energia de um corpo, que era a água, né, vamos dizer natural, ao misturar com gelo, transferi para o gelo. Com isso, o gelo ganhou, né, esse calor. Okay? Então, essa é a definição e a diferença. Falando um pouco sobre essa parte do termômetro, observem na imagem, esse foi um dos primeiros termômetros, né, fabricados por Galileu Galilei em 1597. Né? Chamamos de termoscópio, foi o primeiro instrumento, né? Então vocês observem aí como foi esse primeiro instrumento, a fabricação desse primeiro instrumento, né? Que o termômetro é constituído de um bulbo, né? Aí tem o recipiente capilar e tem a substância que é o mercúrio, né? Que age quando um corpo atinge uma temperatura mais alta, ocorre uma dilatação, né? Ocorre uma dilatação térmica. E isso faz com que o mercúrio, por ser dilatado, se expanda, né? Porque a tendência de que algo está dilatando tende a ganhar uma pressão, tende a aumentar a sua pressão. Então, com isso é que o termômetro começa a reagir, né? E gerar os seus resultados. Então, a primeira experimentação aí, ó, se vocês observarem na imagem, tem um suporte. Esse suporte é um frascozinho onde foi colocado uma substância. Aí eles vedaram, né? Foi vedado exatamente para manter um vácuo, né? Da pressão desse objeto e o líquido iria subir sobre esse caninho atingindo o ponto do bulbo, ok? Então, falando um pouco sobre o equilíbrio, né? O equilíbrio térmico. A palavra equilíbrio já está dizendo, né? Equilíbrio é quando você tem dois corpos de diferentes temperaturas, né? Que tendem a equilibrar. Aquela que tiver com a temperatura, vamos dizer assim, mais fria, tende a esquentar e ficar no patamar daquela que está com a temperatura no ambiente natural. Aquela que está quente tende a esfriar, né, que ela vai perder esse calor, tende a esfriar e manter-se a temperatura ambiente. Chamamos isso de equilíbrio. Então, aqui no conceito eu coloquei todos os corpos, sempre que possível, tendem a ir espontaneamente para o mesmo estado térmico. Então, dois ou mais sistemas físicos estão em equilíbrio térmico entre si quando suas temperaturas são iguais. Então, bem simples, né, a gente saber. Mas eu vou citar aqui um exemplo do nosso dia a dia. De repente, está chovendo, aí você observa ali o seguinte: você está com o corpo, você está dentro de casa, seu corpo está quente, né? Você não sentiu aquela frieza ainda. Mas quando você sair lá fora, você vai sentir o frio, né? Você vai sentir o frio, porque o resultado dos dois corpos, né? A reação da chuva que está acontecendo lá fora e você dentro de casa que está mais quente, quando você sair, você vai notar que está muito frio. Se você permanecer no local onde está acontecendo a chuva, o seu corpo vai perder para o ambiente esse calor e posteriormente o seu corpo vai se adequar à temperatura que está no ambiente. Então isso é um processo de equilíbrio, quando os dois corpos conseguem atingir a mesma temperatura, ok? Então, na lei do zero da dinâmica, né, dois corpos em equilíbrio com o terceiro estão em equilíbrio entre si. Quando dois corpos estão em equilíbrio entre si, quer dizer que possuem a mesma temperatura. Em algumas situações, vocês podem observar que no equilíbrio térmico, eu posso dizer aqui, vou dar aqui um exemplo, uma situação de equilíbrio e voltado para a questão da aerodinâmica, da termodinâmica, perdão, e afirmar o seguinte: dois corpos, por exemplo, eu tenho um corpo com 10 graus Celsius e um segundo corpo com 30 graus Celsius.
como é que eu vou calcular, né, o equilíbrio entre esses corpos? Eu posso calcular utilizando uma média? Não, não pode. Por que que você não pode? Porque se você for calcular uma média, você vai pegar o corpo de 10 graus com o corpo de 30 graus, você vai obter uma média de 20 graus. Mas não é. Por quê? Porque os corpos não são iguais. Vamos comparar isso aqui com pessoas. Uma pessoa que tem uma massa de 50 quilos é diferente de uma pessoa que tem uma massa de 80, 90 quilos. Entendeu? Então, uma pessoa que tem uma massa superior a 80 quilos tende a perder calor com um rendimento bem menor. E uma pessoa que tem uma massa de 50 quilos tem uma capacidade de ter um rendimento de perda maior. Então, eu não posso comparar, né, dois corpos calculando uma média aritmética, por exemplo, né? Então, 10 graus para um corpo de 30 graus é dizer que a média de temperatura desses dois corpos é 20. De jeito nenhum, tem que ser avaliado os corpos, entendeu? Então, o equilíbrio térmico a gente tem que ter esse cuidado, que é quando um corpo atinge uma temperatura ideal, né, em determinadas situações, tá bom? Então, a gente deve lembrar disso. Ok? Aí, espero que esteja, né, de acordo. Então, vamos falar um pouco sobre a lei da aerodinâmica, da termodinâmica. Dois corpos em equilíbrio com um terceiro corpo, agora são, né, dois corpos, posso dizer que o A e B é um corpo que vai para um terceiro corpo, que seria um corpo C, certo? Estão em equilíbrio entre si. Quando dois corpos estão em equilíbrio térmico entre si, quer dizer que possuem a mesma temperatura. É isso? Então vamos analisar de acordo com o suporte. Certo? Então eu tenho esse corpo A, só apontar aqui para ficar melhor. Então eu tenho esse corpo A, que está aqui com o termômetro, certo? Tenho um corpo B, certo? Que é o próprio termômetro na situação. E no segundo suporte eu tenho um corpo C com o termômetro A, né? Que está dentro desse corpo C. Quando eu digo que o corpo A é igual ao corpo C e que a temperatura de A é igual à temperatura de B, então eu posso afirmar que a temperatura de C será igual à temperatura de B. Para isso, primeiro eu tenho que fazer o quê? Na lei da termodinâmica, zero da termodinâmica, eu tenho que fazer a comparação. Quando ele falou dos três corpos, quem são os três corpos envolvidos nesse suporte? É o recipiente. Um recipiente está com água natural e o segundo recipiente está com água gelada, né? Se vocês observarem pelo suporte, nós vamos ter aí água com gelo, certo? Então, a tendência é de estar mais gelado. Então, comparando no primeiro suporte o corpo A com o corpo B, que é o termômetro, né, em contato com a água, então eu posso dizer que a temperatura da água entrou em equilíbrio, né, com o resultado do termômetro. Ok? A um certo ponto, quando ele atingiu o seu ponto de ebulição, né, o seu ponto de transformação, ele aumentou aí. No segundo suporte, a gente observa uma água mais gelada, né, onde você tem o termômetro do corpo A e está dentro do recipiente, que é o corpo C. Esse com gelo, né? Então você observa o corpo A e o corpo C estão iguais. Aí se eu pego, por exemplo, o corpo C, a temperatura de C será igual à temperatura de B, né?
Em que situação? Então, se a temperatura de A é igual à temperatura de C, eu posso dizer que a temperatura de A é igual à temperatura de B. Ok? Esse no zero da termodinâmica. Conhecendo aqui, pessoal, alguns dos termômetros, né? Nós temos aqui alguns dos termômetros. Eu coloquei aqui, como eu disse a vocês no início da aula, existem mais de 300 tipos de termômetros, né? Desde o período da Grécia Antiga. Mas aí foram cientificamente mais trabalhados, pesquisados e foram reduzindo mais a quantidade para se tornar mais preciso. Então eu citei aqui um dos mais utilizados, que é o termômetro clínico, né? O de lâmina bimetálica, o a gás e o de rua. Né? Então, especificado aqui cada um, o termômetro clínico, né, tem por finalidade medir a temperatura do corpo humano. Por isso indica valores entre 35 e 42 graus, que é o ponto mínimo, ponto máximo. Né? Como nós sabemos, até vem uma perguntinha que eu vou deixar para você, meu querido, que está acompanhando agora. A temperatura média do corpo humano, né? Que ela pode ter uma variação, como eu disse a vocês lá no início da aula, que a temperatura é uma variação, né? É um processo que acontece variação em um determinado sistema. Então, definimos isso. Então, mostra pelo próprio termômetro clínico que é uma variação entre eles. Mas o corpo humano, ele para se manter numa temperatura ideal, né, de acordo com o meio ambiente, em equilíbrio térmico com o ambiente, tem que estar em torno de 13 e 36,5. Podendo ser menos, podendo ser mais um pouco. Não pode ultrapassar, nem pode, né, como vocês sabem, né? Então, é o termômetro clínico. E esse que vocês estão vendo agora na imagem é o mais preciso, tá certo? Porque tem pessoas que usam, certo? Usam o termômetro digital, tal. Mas o digital ainda não conseguiu superar o termômetro clínico em termos de precisão. A lâmina bimetálica, essa daqui talvez vocês não conheçam, né? Eu não sei se já ouviram falar, mas vai conhecer agora. É utilizado para avaliar a temperatura em ambientes fechados, como fornos, câmeras frigoríficas, mas não sai. Então, é muito utilizado, você tem na sua casa, né? Você tem na sua casa esse termômetro. A geladeira da sua casa é um sistema de lâmina, é uma lâmina bimetálica, entendeu? Ela serve para medir temperaturas de ambientes fechados. Por exemplo, a geladeira tem que estar no ambiente fechado. Ela, para produzir a variação de sua temperatura, quando você abre a porta da geladeira e fecha, ela ocorre a variação. Quando você mantém fechada, ela vai trabalhar mais, tem que trabalhar com a temperatura para manter essa temperatura dentro do ambiente, para exatamente manter os alimentos que estão dentro, ok? Temos também a gás, né? O sistema de termômetro a gás. Não é muito reconhecido, né? Não é muito usado no dia a dia, mas ele mede baixas temperaturas, viu? É muito usado só em laboratórios. Normalmente laboratórios que utilizam mais esse sistema de temperatura a gás, ok? E o de rua, você já deve ter observado nas suas cidades as placas, né? Onde vem propagandas, então, mas também consta a medição de temperatura. É até bom e importante, né, que a pessoa esteja acompanhando, né, acompanhando, que às vezes você está num ambiente, a temperatura está muito alta, aí você tenta analisar, porque você tem que fazer uma relação com o seu corpo. Porque se a temperatura estiver muito alta, seu corpo também vai tentar se equilibrar com essa temperatura do ambiente. E isso não é bom. Então, para isso que você tem que tomar muita água, né, para que você possa refrigerar o seu corpo para manter, né, uma temperatura ideal. Então, a temperatura de rua ela é muito importante. Ela consiste, né, de um circuito no interior de um relógio digital que capta a temperatura do ambiente, ok? Então, ele é muito importante
nós temos esse tipo de termômetro. As partículas da água quente fornecem parte de sua energia de agitação às partículas de uma água fria, né, e vice-versa. A troca de calor é interrompida quando o equilíbrio térmico é atingido. Então, o que acontece nesse demonstrativo? Eu disse a vocês, no início da aula, que a gente ia trabalhar muitos conteúdos, né? Referente a essa parte da temperatura. A temperatura seria um conceito inicial, mas a gente vai trabalhar as dilatações, as transformações gasosas, a gente vai trabalhar as dilatações térmicas, né? E para calcular a dilatação, a gente sabe que tem que estudar energia, né? Importante para o Enem, energia, né? Trabalhar, porque cai muita questão sobre isso. Então, esse processo que está acontecendo na imagem é o que acontece no dia a dia da temperatura e do clima da nossa região, né? Um momento está frio, aí de repente o sol vem e faz uma transformação, né? Ele capta, né, faz aquecer o solo e com isso ocorre um processo de vaporização, né? Aí esses gases sobem, há um processo de formação de gás no ar, então esses gases se transformam também em nuvens. É um processo em ciclo, como eu disse a vocês, nós vamos trabalhar essa questão das trocas de calor, né? E o estudo dos gases, né? Que trabalha essa fundamentação da agitação das partículas. Pronto, o nosso assunto da aula de hoje, a gente vai trabalhar aqui alguns testes de conhecimento. Atenção, você que está aí se preparando para o Enem, é importantíssimo, né, esse conhecimento da prévia sobre esses conteúdos que a gente está trabalhando de termologia, porque você vai se adequar mais e vai esclarecer mais as suas dúvidas, tá bom? Não esqueça de dar um joinha na sua participação, tá bom? Sobre esse conteúdo. Então vamos lá. Esse primeiro aqui, simples, né? Definir e diferenciar temperatura e calor, né? Definir temperatura e calor. Vocês lembram? A gente trabalhou isso no início da aula. Como é que está aí a sua cabecinha de raciocínio? Né? Defina e diferencie essa temperatura e calor. Temperatura é o que? É uma agitação das partículas em um determinado sistema, ok? E calor é uma energia em trânsito, ok? Isso acontece muito com a galerinha em sala de aula. Às vezes, de repente, tem um ali que está na prática de educação física, estava no esporte jogando, suou bastante, terminou, teve que voltar para a sala. Aí os outros estavam lá tudo, né, sem fazer muito movimento, nem nada. Quando chegou lá, você vê que o colega estava ali ofegante, suado, querendo tirar a blusa porque estava muito calor. Então, foi o que aconteceu, definindo aí, foi o grau de agitação das partículas. Ele estava em movimento, né, perdeu uma quantidade de energia, né, perdeu muita energia, né, no exercício físico e chegou lá ofegante tentando ganhar aquela energia. Com essa energia começou a transpirar a blusa e tal. Então esse é um procedimento de definição de temperatura, ok? Então vocês observem, muito cuidado. Temperatura e calor são coisas diferentes, tá bom? O calor é uma passagem, ele estava jogando, né? Perdeu energia no jogo, né? Mas a transformação de calor estava acontecendo, ele estava perdendo, estava acontecendo. Quando ele chegou no ambiente que estava muito quente, né? E o corpo dele, devido ainda estar no processo de movimento, também estava quente. Então, com isso, ele tendeu a se expandir para que o corpo dele conseguisse se equilibrar, né, na temperatura do ambiente, que claro vai demorar um pouco, né, mas o calor define a transferência, né, a transferência. Defina o que é equilíbrio térmico.
térmico, né? Equilíbrio térmico, da forma popular, né? Quando dois corpos tentam chegar a uma mesma temperatura, certo? Então, o equilíbrio térmico é quando um corpo, você está em casa, está chovendo, a sua vontade é de ficar deitado, enroladinho na cama. Por quê? Porque há uma compressão naquele frio que está acontecendo naquele momento. Se você estiver em movimento, você não vai sentir tanto, né? Mas é o que acontece. O equilíbrio, como eu disse na aula, não é um valor que determina a igualdade da temperatura entre dois corpos, mas sim um corpo de menor temperatura que tende a ganhar energia e um corpo de maior temperatura que tende a perder energia. Com isso, vai haver um equilíbrio nessa temperatura, né? Então, definimos isso, um equilíbrio. Aqui uma situação bem interessante, né, que pode ser abordada em vestibular, alguma coisa assim. Laura acaba de acordar e levantar de sua cama em um frio dia de inverno. Após cair de sua cama aquecida, ela toca os pés no chão de carpete de seu quarto e se sente confortável. Mesmo descalça, ao ir para a cozinha, seus pés descalços, sente uma sensação fria ao tocar o chão da cerâmica. Todo o ambiente da casa estava exposto às mesmas condições de temperatura durante toda a noite, porque Laura sente sensações diferentes ao caminhar descalço do quarto e da cozinha. Bom, como vocês observaram, né? Vejam bem essa questão, tentem raciocinar um pouco. Eu vou responder já já com vocês aqui todo o conteúdo, mas raciocine, leiam com calma, dê uma pausinha aí no vídeo, leia com calma e tente, dentro dos conhecimentos do que foi explicado, tente dar o seu conceito de conhecimento a respeito dessa questão, ok? Então, pause um pouquinho aí, a gente responde já para você, tá bom? E uma questão do Enem, né? Você vai fazer o Enem, então é bom se preparar, está na hora. Então vamos lá, Enem 2021. Em um manual de instruções de uma geladeira, constam as seguintes recomendações. Mantenha a porta de seu refrigerador aberta apenas o tempo necessário. É importante não construir a circulação do ar com a má distribuição dos alimentos nas prateleiras. Deixe um espaço de no mínimo 5 centímetros entre a parte traseira do produto, dissipador, serpentinado e a parede. Vou explicar um pouquinho sobre essa questão e esse processo é chamado um processo de convecção, né? Antes disso, quando ele diz aqui, mantenha a porta de seu refrigerador aberta apenas o tempo necessário. Por quê? Primeiro, se você manter a porta da geladeira da sua casa aberta, o ar frio tende a sair. E o ar quente que está fora tende a entrar. Com isso, o que vai acontecer? Né? Um processo em ciclo. Quem está frio tende a perder energia, quem está quente tende a ganhar energia. Um processo em ciclo em que vai fazer você gastar mais no consumo de energia da sua casa. Tá bom? É importante não obstruir a circulação do ar com má distribuição dos alimentos nas prateleiras. Pronto. É comum, muitas pessoas têm sua geladeira e ter o seu cuidado. Mas aquelas prateleiras que vem as partes onde vocês colocam os utensílios, os alimentos e tal, elas não podem ser cobertas, né? Por quê? Porque o ar do refrigerador, que é mais denso, tende a cair. Então o ar frio cai, faz com que haja uma refrigeração nos alimentos e mantenham o tempo, o rendimento útil dos alimentos. E o que está mais baixo, o ar que vai se perdendo mais baixo, tende a perder energia e tenta subir. Para isso,
vai ficar um processo em ciclo. Quando você abre a porta da geladeira, o frio sai. E o que está fora, externo, entra. Quando você fecha, aí ela vai ter que trabalhar para poder manter um equilíbrio térmico no sistema, para manter tudo dentro da sua temperatura ideal. Deixar um espaço é importante. É importante porque a geladeira, você não pode fechar as paredes, as laterais da geladeira, você pode até, mas deixe um espaço no meio. Não feche totalmente, porque você vai obstruir a possibilidade do ar circular e com isso você vai ter mais problemas com alguns alimentos, ok? Então, com base nessa informação, ele diz assim: com base nos princípios da termodinâmica, voltando aqui para a nossa questão, as justificativas para essas recomendações são, respectivamente: será que é reduzir a saída de frio do refrigerador para o ambiente e garantir a transmissão do frio entre os alimentos da prateleira e permitir a troca de calor entre o dissipador de calor e o ambiente? Será que seria reduzir a saída de frio? Né? Não, eu acho que de uma forma não vai reduzir nada, porque como o sistema é um gás, ele sai, né, a qualquer espaço que você deixar, né? Então, reduzir a saída de frio do refrigerador para o ambiente, garantir a convecção do ar interno, garantir o isolamento térmico entre as partes internas e a externa. Não pode haver isolamento interno. Não pode. O isolamento interno não pode acontecer. Então, essa questão aí já está totalmente sem possibilidade. Reduzir o fluxo de calor do ambiente para a parte interna do refrigerador, garantir a convecção do ar interno e permitir a troca de calor entre o dissipador e o ambiente. Foi o que eu acabei de explicar. Vocês lembram que eu expliquei para vocês que ocorre uma convecção, né, que é uma transformação, né, é uma transformação na temperatura, né, e uma troca de calor, né, há uma troca, né, quando você abre a geladeira, o frio sai, o quente entra, então é uma convecção, é uma troca de calor, pronto. Então, o objetivo é reduzir o fluxo de calor do ambiente para a parte interna do refrigerador e garantir a convecção do ar interno, permitindo assim a troca entre o dissipador e o ambiente. Então, vejam bem essa questão, né? Então, a questão correta aqui, dessas que a gente viu aqui, eu acho que é a letra C. Letra C, viu? Vamos ver a D. Reduzir o fluxo de calor do ambiente para a parte interna do refrigerador, garantir a transmissão do frio entre os alimentos na prateleira e permitir a troca de calor entre o dissipador e o ambiente. Não, reduzir? Tem que reduzir o fluxo? Também não, né? Garantir a transmissão do frio entre os alimentos na prateleira e permitir a troca de calor. Se você quer manter a temperatura ideal para os seus alimentos, você não pode permitir a entrada do calor no sistema, né? Reduzir, letra E, reduzir o fluxo de calor do ambiente para a parte interna do refrigerador. Reduzir o fluxo de calor para o ambiente para a parte interna do refrigerador, garantindo assim a convecção do ar interno e garantir o isolamento térmico. Não pode ter garantia de isolamento. Não deve haver isolamento. Como eu disse a vocês, as panelas têm que estar livres, as prateleiras das geladeiras têm que estar livres. Se você criar um isolamento, você vai ter problemas com o resfriamento dos seus próprios alimentos, certo? Então, corrigindo aqui a nossa primeira questão, atenção você, aqui a gente colocou aqui alguns pontos. A definição foi a primeira questão de temperatura e de calor, né? É a medida do estado térmico de um corpo ou sistema físico. Ela determina o grau de agitação das partículas que compõem o sistema, né? A temperatura, ela pode ser classificada, né, pelo sistema internacional, né, em Kelvin, representado pela letra Q, como K, perdão, como vocês estão vendo,
e Celsius e Fahrenheit, né? Celsius por C e Fahrenheit por F, né? Que na próxima aula a gente vai trabalhar um pouquinho sobre as escalas termométricas também, para vocês conhecerem como transformar Celsius em Fahrenheit, Fahrenheit em Celsius, Celsius em Kelvin, Fahrenheit em Kelvin. É isso a gente vai trabalhar para vocês. Pronto, a segunda questão, né, ele pediu a definição de um equilíbrio térmico e eu coloquei aqui é um estado de diferentes que ocorre nos diferentes corpos, né, e diferente no meio ambiente e que se encontram com a mesma temperatura, ou seja, possuam o mesmo estado térmico. Mas vale lembrar, atenção, equilíbrio térmico não é uma definição aritmética, né? Como eu citei lá, se você tem um corpo com 10 graus e um corpo com 30 graus, você não vai dizer que o equilíbrio térmico entre esses dois corpos é 20. Por quê? Responda por mim. Para quê? Por quê? Porque corpos têm variações, têm massas diferentes. Então, podem ter massas diferentes. Então, não posso calcular equilíbrio térmico usando esse conceito. E sim, variar o corpo e a massa para se dar um equilíbrio. O corpo de maior temperatura, ele tende a perder energia. O corpo de menor temperatura tende a ganhar energia. Na terceira questão, né, quando se falou da questão da Laura, né, que ela levantou da cama, né, e ao andar, né, pelo ambiente da casa, ela teve uma sensação, né, ela teve uma sensação de quente e de frio em algumas situações, né, e pediu para que a gente reformulasse, né, essa linha de pensamento da Laura. Então eu coloquei o seguinte: as sensações de quente e frio estão relacionadas a diversos fatores. Algumas pessoas podem sentir e perceber uma mesma temperatura de forma diferente. No entanto, a mesma pessoa tem sensações diferentes do ambiente. Isso pressupõe que ela está em equilíbrio térmico, ok? Ou seja, ela está na mesma temperatura. E a última questão do Enem, se você acertou, muito bem, parabéns. Se você não acertou, dá uma lida mais sobre esse conteúdo, revisa novamente esse vídeo, tenta ver com mais clareza sobre esse conteúdo, que eu tenho certeza que na próxima você não vai errar, tá bom? E a alternativa correta está aí, letra C, é reduzir o fluxo de calor do ambiente para a parte interna do refrigerador. Reduzir, né, esse fluxo. Garante assim a convecção do ar interno e permite a troca de calor entre o dissipador e o ambiente. Tem que permitir. Lá dizia nas outras questões obstruir. Obstruir é barrar, né? Não deixar passar. Então, se não deixa passar, os alimentos iam chegar num estágio, né, em que você não ia mais utilizar. Então, manter a porta são dicas importantes. Isso aqui acontece no dia a dia e muitas vezes por falta de conhecimento, às vezes você comete erros, né? Manter a porta do refrigerador fechada, abrindo apenas o necessário, evita a entrada de calor proveniente do ambiente externo. É interessante isso, viu? Dentro da geladeira, as trocas de calor entre o ambiente interno frio e os alimentos produzem correntes de ar por meio de convecção. Então, as correntes de alimentos são alimentos que produzem, né, são necessários para o resfriamento dos alimentos. Essa corrente tem que existir, né? O calor retirado dos alimentos é trocado com o fluido refrigerante da geladeira e é transportado ao dissipador que fica na parte de trás. Esse calor será trocado com o ambiente, principalmente por convecção, por isso o espaço é necessário. Uma informação interessante quando falou nesse assunto. Atenção, você vê que atrás da sua geladeira tem aquelas grades, né? Aquelas grades ali, pessoal, são os dissipadores que acontecem dentro do sistema do fluxo de calor da geladeira. Algumas pessoas costumam colocar tênis molhado, algum tipo de roupa, tecido molhado. Não pode.
entendeu? Porque ali é o ponto de respiração, vamos dizer assim, propriamente dito, da geladeira. É como se você fechasse o seu nariz e quer que seu corpo trabalhe normalmente. Então não pode, viu? Não pode de jeito nenhum, tá certo? Pronto, gente, esse foi o assunto da nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Foi feito com muito carinho e foi um conteúdo assim que a gente tenta trabalhar exatamente assim, foco, questões de Enem, de vestibular, situações do dia a dia, no ensino médio, certo? Que vai fortalecer e ajudar, né, no seu conhecimento. E sempre que se aprende algo a mais, que se tem mais informações, é sempre mais positivo, ok? E espero que vocês, ao ouvir esse vídeo, dá um joinha para mim, tá bom? E obrigado aí por assistir essa aula com o professor Ítalo. E nós estamos aqui aí preparando mais conteúdo. Logo, logo nós teremos mais e lançaremos aqui em rede, tá bom? Para vocês. Um abraço a todos e até a próxima.